Boa tarde a todos. Eu sou o André Carvalho. Eu atuo na área de pesquisa e desenvolvimento da Newmax Industrial e sou o engenheiro responsável pelo projeto de fracionamento dos compostos fitoterápicos da semente de urucum. Bom, antes de falar sobre o processo de extração desses fitoterápicos, eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre essa planta que remontam à história, demonstrando, né, o poder dessa planta e os benefícios à saúde e à sua segurança à saúde humana. Bom, algumas curiosidades rápidas. O urucum também é chamado como achiote em espanhol, como anato em inglês e até mesmo como rocou em francês. O nome científico Bix orellana é em homenagem ao explorador espanhol Francisco de Orellana e atualmente o urucum ele é considerado patrimônio genético brasileiro pelo SIGEM, o Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e Conhecimento Associado. Bom, falando um pouco sobre a história, eu gostaria de trazer aqui o primeiro registro dessa planta. O primeiro registro dessa planta foi feito na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, em 1500, ao descobrir o Brasil. Ao se deparar, ao chegar ao território brasileiro, se deparar com os indígenas, esses traziam, ele cita, relata que esses traziam ouriços verdes que se assemelhavam à castanheira, porém possuíam grãos vermelhos um pouco mais pequenos, que, ao apertar entre as mãos, causavam um poder tintorial e, quanto mais molhavam, mais vermelhos ficavam. Porém, esse não é, vamos dizer, um registro, o primeiro registro, os indígenas foram os primeiros. Tem povos até mais antigos, os astecas, utilizavam o extrato de urucum, junto com o extrato do cacau, para fazer uma mistura que se assemelhava ao sangue e utilizava em seus rituais. Bom, voltando agora um pouco, sobre a cultura indígena, urucum, a palavra urucum vem do tupi-guarani urucu, que significa vermelho, e é utilizado pelos indígenas pela sua pintura corporal, para a identificação de tribos e até como em rituais, como forma de agradecimento pela saúde dos seus membros e também como agradecimento pela fartura, pesca e colheita. Entretanto, o uso indígena não se restringe apenas ao efeito visual. Era utilizado porque eles observaram que tinham diversos benefícios associados, como protegia contra queimaduras da exposição solar, havia atividade repelente, igual o nosso diretor Fábio Aragão falou, que depois de trazer uma curiosidade sobre um projeto nosso, e, além disso, usado como uso medicinal, como antídoto, no caso do envenenamento pela mandioca selvagem. A mandioca selvagem é uma raiz que possui diversos compostos cianogênicos e, quando consumido, sofre hidrólise no organismo humano, gerando o ácido cianídrico, uma substância que é altamente tóxica. Bom, após a colonização, o uso do urucum continuou. Os próprios colonizadores começaram a utilizar o urucum, moído, o extrato do urucum, devido à sua coloração semelhante à páprica. Foi um substituto para a páprica, que é oriundo do pimentão vermelho, no território brasileiro. Aqui no território brasileiro, o pimentão vermelho estava em falta. Então, foi aí que surgiu o coloral. Na verdade, como podemos ver nessa propaganda, o coloral é uma marca patenteada. O nome correto é colorífico. Porém, com o passar dos anos, ambas as formas ficaram conhecidas. Podemos ver nessa propaganda falando sobre o uso do extrato do urucum no alimento. Era utilizado em pastéis, como salsicha, entre outros. Até uma curiosidade atual é que o corante de urucum, a salsicha e o queijo prato são produtos, alimentos atuais que só podem receber o corante de urucum. Falando um pouquinho mais sobre essa propaganda, podemos ver indícios do benefício do urucum para a saúde humana. Ele cita sobre agregar sabor,
a agregar aroma, e aqui podemos ver o primeiro, né, benefício sendo usado como propaganda, o efeito estomacal. Trago mais duas propagandas, né, do Coloral, né, que era a marca, né, na época, e podemos ver que esse efeito estomacal foi utilizado durante diversos anos. Bom, aqui apenas uma curiosidade para quem não conhece um plantio, né, como é um plantio de urucum. Esse é um plantio comercial de urucum, que está próximo da sua colheita, como podemos ver, está cheio de frutos. Esses frutos possuem cachopas, que são tipo de uma cápsula, onde as sementes ficam guardadas, e por cada cachopa tem aproximadamente de 40 a 60 sementes de urucum. Bom, entrando um pouco no início do interesse científico, né, o início do conhecimento dos benefícios associados às sementes de urucum. Existe, né, a área da fitoterapia, que é uma área que estuda o poder medicinal das plantas, e no século XIX começou a acontecer o isolamento e a identificação desses compostos vegetais com a propriedade farmacológica. Entretanto, né, nos anos seguintes, houve uma revolução do mercado. O mercado, né, começou a sintetizar esses compostos. Então, devido ao seu valor agregado ser muito mais baixo, porque não acarretava todo o custo da colheita, perdão, do plantio, da colheita e da extração, esses esses sintéticos, né, semelhantes aos compostos naturais, começaram a serem vendidos. Perdão. Apesar disso, na atualidade, ocorreu, né, e ocorre um impulso dos fitoterápicos, porque diversos estudos científicos têm demonstrado que os compostos obtidos naturalmente possuem atividades melhores do que seus sintéticos. Bom, e o urucum? O urucum, dentro da medicina popular, foi associado a diversos benefícios. Podemos ver que dentro da medicina popular era associado como anti-inflamatório, antimalárico, cardiotônico, digestivo, estomático, expectorante, febrífugo, hipotensivo, laxativo, no tratamento de queimaduras, repelentes de insetos e etc. Esses benefícios associados à planta urucum trouxe interesse da área científica. A área científica começou a estudar diversas partes dessa planta. Aqui eu trago alguns estudos, né, da área científica, onde foram publicados os resultados dos estudos, tanto do extrato da folha, quanto o extrato das sementes, o óleo essencial. Tentaram, né, a área científica tentou descobrir quais compostos, identificar quais compostos e seus mecanismos de ação à saúde humana. Através desses estudos, alguns compostos ganharam relevância, começaram a verificar que certos compostos possuíam diversos benefícios à saúde humana. Por exemplo, em destaque temos os tocotrienóis, né? Por exemplo, o delta e o gama-tocotrienol, que são isômeros dos tocotrienóis, que fazem parte do grupo da vitamina E, e temos o geranilgeraniol, uma substância, um diterpeno, que é produzido naturalmente, endogenamente. Bom, aqui, até para mostrar um pouco do interesse da área científica sobre essa planta, né, o urucum, trago aqui um gráfico, né, com um período de publicações demonstrando, né, o tanto de artigos indexados com o termo anato. As primeiras duas barras, elas são períodos maiores, né, de 50 anos, 10 anos. Entretanto, a gente pode observar que esse interesse sobre a planta urucum percorreu durante os anos. Temos aqui aproximadamente 40 artigos publicados por ano, algo que é um número expressivo para uma planta nativa brasileira. Bom, aqui eu até fiz uma pesquisa rápida na ferramenta do Google Acadêmico com o termo anatotocotrienol. E podemos ver que o interesse, né, do estudo dos compostos dessa planta
estão até os dias atuais. Podemos ver estudos publicados em 2022, 2021, 2019, mostrando, né, que o interesse sobre identificar e verificar o mecanismo de ação, né, os benefícios que trazem esses compostos para a saúde humana, ainda é interesse da área. Bom, agora falando um pouco, né, da extração desses compostos que ganharam destaque, o tocotrienol, o geranil-geraniol. A Newmax, ela possui a sua fábrica de corantes naturais. E nessa fábrica de corantes naturais é realizado, né, a produção do corante do urucum. Para isso é utilizado as sementes de urucum, que sofrem a extração, extrai todo o arilo. O arilo é a superfície em volta, né, toda essa superfície em volta do caroço, onde estão presentes os carotenoides, né, os pigmentos bixina e norbixina, e também compostos lipídicos. Então, durante todo o processo de produção do corante, da Newmax, existe a separação da massa corante, né, do material corante, e o material insaponificável do urucum, conhecido popularmente como óleo de urucum. Como vocês podem ver, eu trouxe uma ilustração, né, desse óleo. Trata-se de um óleo viscoso, de coloração escura, e através, né, da pesquisa, através da literatura, foi observado que esses compostos eles são, na verdade, compostos insaponificáveis e possuem propriedade lipofílica. Sendo assim, trouxe o interesse da Newmax Industrial em estudar sobre esse material. E, através da pesquisa, né, através da análise laboratorial, foi identificado um alto teor de tocotrienóis e um alto teor de geranil-geraniol. Aqui podemos identificar, né, nesses cromatogramas, a presença do delta e gama tocotrienol, como dito anteriormente, são os isômeros presentes na semente de urucum, né, e o geranil-geraniol. Bom, a Newmax, tendo esse material rico desses compostos, ela começou a pensar como disponibilizar isso ao mercado. Então, ela fez um projeto junto com o ITAL, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, do governo do estado de São Paulo, situado em Campinas, e nesse projeto o objetivo era verificar a possibilidade de separação desses compostos. Bom, na época foi utilizado um destilador de filme fino, uma técnica que é utilizada, né, pois o equipamento gera uma película fina na parede aquecida, onde facilita a evaporação de seus compostos, que percorrem durante o equipamento até a área resfriada e condensa, né, volta à fase líquida, possibilitando a separação desses compostos. Bom, a partir daí, a partir desses resultados promissores, a Newmax começou um novo projeto, um projeto Scale-up, o projeto para a produção em escala industrial. Para isso, foi utilizada a técnica da destilação molecular. A destilação molecular, também conhecida como curto passo, devido a também, né, a destilação também nesse equipamento, ela gera uma película fina na parede aquecida. Entretanto, a área onde tem a resfriação, né, dos compostos evaporados é muito perto. A gente chama, né, de curto passo justamente por causa da pequena distância que percorre. É questão de milímetros entre a parede aquecida e a parede resfriada. Sendo assim, o composto fica muito pouco tempo em alta temperatura, o que auxilia a preservar a sua condição natural e, né, evitar a sua degradação. Esse projeto, né, foi um projeto que teve ótimos resultados, foi solicitado, né, foi feito um pedido de patente no NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o qual foi concedido a propriedade intelectual, a propriedade industrial. Bom, sendo assim, a Newmax se tornou a primeira empresa brasileira a disponibilizar ao mercado 2 extratos, né, das sementes do urucum, um com alto teor de tocotrienol
o Natural Max, e um com alto teor de geranil-geraniol, o GG Max. Essa possibilidade, né, de disponibilizar ao mercado esses extratos com alto teor e separados possibilita que os clientes possam padronizar os seus produtos conforme o seu interesse, conforme a sua necessidade. Bom, como dito pelo diretor Fábio Aragão, a Newmax possui diversas certificações, entre elas a FSSC 22000, e o produto Natural Max possui certificação Kosher Halal, o que faz, né, a Newmax garante a segurança e a qualidade dos seus produtos durante toda a cadeia produtiva. Bom, agora, né, uma informação extra, né? É aquele trabalho que o diretor Fábio Aragão falou sobre uma fração, né, que ainda está em desenvolvimento, a Newmax ainda não tem um nome para esse produto, né, porque está sendo realizado, está sendo desenvolvido. Entretanto, já foi solicitado o pedido de patente, o qual também foi concedida pelo INPI, e essa fração, né, com compostos tem atividade repelente. Estudos preliminares demonstraram que tem atividade repelente acima de 99% durante 4 horas, o que se assemelha, né, aos compostos comercializados atualmente, como o DET e a icaridina. Bom, muito obrigado a todos, né, por acompanharem esse webinar até aqui. Eu sou o engenheiro André Carvalho. Em nome da Newmax, colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e segue o meu contato para eventuais dúvidas. Muito obrigado novamente.